Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina, celebrando esse quarto domingo do tempo pascal, o domingo do Bom Pastor. Quero convidar vocês hoje a, de forma muito especial, a gente rezar por todas as vocações, em especial pelas vocações sacerdotais. Rezemos pelo nosso querido Papa Francisco, pelos nossos cardeais, pelos bispos, pelos arcebispos, por todos os sacerdotes, diáconos, os ministros ordenados, para que assumam de fato essa grande espiritualidade que brota do coração do bom pastor, que é Cristo. Quero convidar vocês agora a abrirem a Bíblia em São João capítulo 10, do versículo 11 até o versículo 18. Que diz: Naquele tempo disse Jesus, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, eu confesso para vocês que uma das simbologias mais bonitas que eu acho no Evangelho é exatamente essa figura do bom pastor. Jesus como o bom pastor. Veja, Jesus ele usava muito as parábolas para que as pessoas pudessem ouvir essa linguagem figurativa e de fato conseguisse compreender o que ele estava dizendo. Jesus era um perfeito comunicador. Ele anunciava e ele queria que a pessoa que estivesse escutando entendesse o que ele estava querendo dizer. Isso é próprio de um bom comunicador. E aí Jesus usa essa ferramenta que é contar histórias, contar parábolas. E Jesus usava coisas que eram muito próprias da vida daquele povo. Eu me lembro bem que quando eu tive a graça de ir à Terra Santa, a gente um dia estava indo de Jerusalém até Belém. E eu me lembro que a nossa guia, que era uma judia, mas conhecia muito bem o Evangelho, ela, em um determinado momento da viagem, ela pediu para o motorista ir um pouco mais devagar e ela pediu que a gente olhasse para o lado. E aí a gente viu o quê? Um pastor na frente, né? Que ia à frente, e atrás várias ovelhas, seguindo o pastor. E aí eu lembro que ela perguntou assim, vocês recordam de alguma coisa? E aí, claro, né? Todos nós conhecemos muito bem esse evangelho em que Jesus disse, eu sou o bom pastor. E aí ela deu uma explicação tão bonita do que era e o que é, de fato, essa relação do pastor que é bom com as suas ovelhas. Existe uma diferença e Jesus faz essa clara diferença.
entre o bom e o mau pastor, entre o pastor e o mercenário. Veja que são 3 coisas. Existe o bom pastor, existe o pastor e existe o mercenário. O mercenário que às vezes assume a postura de pastor, mas ele não é de fato pastor. Por quê? Porque ele não está interessado pelas ovelhas. Ele não é um bom pastor, ele é um mau pastor, por isso mercenário. Ele está interessado no pelo da ovelha, na pele da ovelha. Ele está interessado na carne da ovelha. Ele está interessado no leite da ovelha. E por isso que ele está interessado somente no lucro que a ovelha pode dar. E por isso que quando o lobo chega, ele vai embora. E deixa que o lobo acabe com as ovelhas. Ele, sendo um mercenário, quando uma ovelha se perde, ele não vai atrás. Ele nem mesmo conhece as ovelhas pelo nome, como Jesus falou. Eu conheço as minhas ovelhas pelo nome. Ele sabe o nome de cada uma. Ele sabe a quantidade. É tão bonito quando a gente escuta o Salmo, quando diz: Tu és, Senhor, meu pastor, e nada me faltará. Por verdes prados me conduz. Ele me leva a descansar. Quem já não ouviu esse lindíssimo salmo? Gente, é exatamente Jesus dizendo para nós como ele cuida de nós. O pastor, ele estabelece com a ovelha, o bom pastor, uma relação de muita ternura, de muito cuidado. Eu já li muito sobre isso e ouvi muitas pregações. E eu me lembro de uma pregação muito linda, do padre Jonas Abib, sobre essa relação da ovelha e do pastor. Há mais de 20 anos atrás, eu nunca me esqueci, em que ele falava exatamente dessa intimidade. Quando a ovelha ela se desgarra e o pastor vai atrás, ele quebra a patinha da ovelha, coloca aqui no pescoço, para quê? Por maldade? Não. Mas para que a ovelha se reacostume com o cheiro do pastor, com a voz do pastor, para que ela não queira mais se desgarrar. A ovelha conhece o cheiro do pastor, conhece a voz do pastor. Isso é a relação que nós devemos querer ter com Jesus. Uma relação de intimidade, uma relação de carinho, uma relação de amor. Às vezes, a nossa relação com Deus é tão fria, a nossa relação com Deus é tão formal, a nossa relação com Deus é tão distante. E olha que simbologia nós temos hoje na liturgia. O bom pastor, o bom pastor. É interessante que Jesus não chama os discípulos para serem bons pescadores, ou então bons agricultores. Mas quando é para ser pastor, ele usa exatamente esse bom. Não pode ser só pastor, tem que ser um bom pastor. Alguém que se compromete, alguém que zela, alguém que protege, alguém que cuida. Alguém que é capaz de dar a vida. É tão bonito a gente ver ao longo da história da igreja quantos pastores. E ainda hoje, eu vejo tantos irmãos no sacerdócio dando a vida, sendo pastor, se consumindo de amor pelo seu rebanho. Eu conheço padres amigos que na sua paróquia tem 50 comunidades para dar de conta, às vezes sozinho, no máximo com um vigário ali para ajudar, mas dá um jeito. Por quê? Porque não quer perder. A gente olha, por exemplo, para um Dom Bosco, a gente olha para um Curadares, São João Maria Vianney, a gente olha, por exemplo, para um Padre Pio, gente. Bons, santos pastores que dão a vida. Eu olho para o meu querido Papa Francisco, eu falo meu porque eu amo, realmente o considero um bom pastor. Um homem
cansado pela idade, só um pulmão, mas ali, amando, cuidando, zelando, orientando, acolhendo, perdoando, manifestando misericórdia. Que a gente possa, de fato, acolher esse amor dos nossos pastores. Às vezes a gente cobra muito, mas o pastor não é o pastor sozinho. Não adianta o pastor querer ser bom se a ovelha não quer prestar. Eu lia isso uma vez num livro do Frei Elias Vela, um grande frade conventual, exorcista, que ele dizia, não adianta o pastor querer ser bom se a ovelha não quiser prestar, se a ovelha fica o tempo todo se desgarrando, querendo estar longe do pastor, mas cedo ou mais tarde o lobo vai pegar. A ovelha, ela não tem norte. A ovelha é tonta. A ovelha, quando ela se perde, ela não sabe voltar para casa. E ela é muito frágil. Se ela cai ali numa poça de lama, ela fica sapateando até morrer. Se ela se envolve num espinheiro, ela fica berrando ali até morrer. Se o pastor não for atrás, ela morre, ela perece. E por isso que Jesus diz, o bom pastor vai. Ele deixa 99 e vai em busca daquela que se perdeu. Daquela que se perdeu. Por que ele faz isso? Porque Deus não nos ama como multidão. Deus nos ama no singular. Ele conhece cada uma das ovelhas, cada um de nós, na nossa particularidade, na nossa singularidade. Que a gente possa acolher esse amor do bom pastor e querer permanecer no seu redil, no seu rebanho, sendo também uma boa ovelha. Se a gente quer ter um bom pastor, que sejamos também boas ovelhas. E não ovelha desgarrada, ovelha tonta, cabeça dura, teimosa, que não pode ver qualquer brechinha que já está fugindo, já está se desgarrando. Não. Que a gente queira estar nos braços do bom pastor, que nos ama, que nos acolhe, que nos conduz. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício e nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Que o bom pastor nos ensine a amá-lo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus os deu céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e faça essa palavra chegar a mais e mais corações. Até amanhã, se Deus quiser.